eu vi uma cena, eu estava ali na Rua dos Macunis, e em frente à padaria tinha um senhor com o capô do carro, o carro caindo aos pedaços, e ele ali tentando dar um jeito no motor do carro dele. Eu vi que o carro estava lotado de plantas, e na minha cabeça a historinha que eu interpretei é: esse cara deve ser um jardineiro que deve estar indo para algum lugar, prestar um serviço para ganhar lá o sustento dele, e o carro dele, o motor dele deu pau. E ele está aí no desespero tentando botar o carro para funcionar. Ao mesmo tempo que eu pensei isso, me veio na cabeça: nossa mãe, quantos carros não estão parados dentro de garagens nessa cidade inteira? Milhares de carros ociosos o dia inteiro enquanto a pessoa está trabalhando. O meu carro, o carro das pessoas da minha família. E então, essa ficha que me caiu, eu fui uma pessoa que a vida inteira morei em mega cidade. Hoje, atualmente no mundo, existem 21 cidades que estão com mais de 10 milhões de habitantes, sendo que São Paulo, se pegar a grande São Paulo, são 22 e Rio de Janeiro 12 milhões. Hoje, 8% da população do mundo vive em megacidades e a ONU estima que até 2030 nós vamos ter quase metade da população do mundo vivendo em cidades cada vez maiores e vamos ter 41 megacidades. Ou seja, a não ser que aconteça alguma reviravolta de uma migração maciça do povo de volta para o campo, é nas megacidades que a gente vai ter que se entender e é nas megacidades que a gente vai poder botar esses recursos para girar dentro dessa nova economia. Então, a ideia das megacidades, parece que elas são todas iguais, mas basta você olhar para Rio e São Paulo e já percebe que só Rio e São Paulo são muito diferentes entre si na maneira como elas estão formatadas. Para vocês terem uma ideia, São Paulo é a 11ª maior megacidade do mundo, ou maior do mundo, enfim, 17 mil pessoas por quilômetro quadrado. Para vocês terem uma noção do que é isso, eu resolvi fazer uma figura, uma imagem assim. Imagina 4 cadeiras dessas aqui, tá? 4 cadeiras dessas deve dar mais ou menos 1 metro quadrado, grosso modo. Você imagina 17 pessoas empilhadas em 4 cadeiras aqui. Isso é o que já temos hoje em São Paulo. E não são necessariamente capitais, mas elas são cidades muito cosmopolitas, globais, que elas já têm uma economia muito sólida, governos bem estabelecidos. Por elas estarem inseridas na economia global, elas são bem desindustrializadas, ou seja, elas não têm fábricas mais, a economia delas vem basicamente de serviços, e aí a gente está falando de entretenimento, economia criativa, né, turismo e mercado financeiro. Né? Essas cidades elas são caracterizadas por ter muito fluxo de mercado financeiro, e elas são cidades que costumam ter uma excelente infraestrutura, mas elas têm também muita gentrificação. Para quem, gentrificação já é um termo que está meio batido, mas para quem não sabe exatamente o que é gentrificação, aqui tem um exemplo que é muito bom, ele é um ícone, High Line em Nova York. Essa era uma região em Nova York que tinha armazéns, o Meatpacking District, eram os armazéns com frigoríficos que recebiam aquelas cargas, né, de carne, lá eram os entrepostos de carne. Hoje é uma área super valorizada, caríssima em Manhattan. O High Line era um viaduto que entrou em discussão, se demolia, se não demolia, até que o escritório de arquitetura propôs de fazer um parque linear suspenso no High Line. Do momento que eles fizeram isso, em boa parte feito com dinheiro público, ou seja, dinheiro do contribuinte, dos cidadãos em geral, ele captou no entorno 2 bilhões em investimentos de shoppings, boutiques de luxo, prédios de escritórios, lofts super transados e tal. E foi uma área que deu um boom, ficou caríssima, tudo ficou caríssimo. Isso é gentrificação, é você meio que expulsa quem morava naquele lugar e o custo de vida. Tudo fica tão caro que quem morava originalmente nessas áreas acaba sendo empurrado para a periferia e se tornam áreas de especulação.
Aqui é um outro exemplo, South Bank, que era uma área de carvoarias e que ficava na beira do rio, onde chegava o carvão na velha Londres, então tinha uma área histórica que também sofreu uma intervenção e hoje é uma área cheia de restaurantes, de bares, de teatros e de lofts também caríssimos, uma das áreas mais caras lá de Londres. Temos as megacidades problemáticas, né? Tipo, Quem Quer Ser um Milionário, né? Aquelas megacidades que são extremamente pobres, caóticas, com governos que não são muito eficientes, que a exclusão é muito evidente, né? Que você vê que a maior parte da população vive em condições muito ruins de moradia, de saneamento, etc. Então, são cidades que a gente pode dizer que elas são megacidades que talvez um dia se desenvolvam, mas elas ainda são uma promessa. E temos as megacidades que se parecem com metrópoles, né? São megacidades onde o Rio e São Paulo se enquadram. Elas são... E aí, eu então estou querendo compartilhar e aproveitar esse evento para a gente tentar investigar certas coisas e tentar perceber até que ponto então as mídias digitais elas estão ajudando a turbinar essa economia e até que ponto, né, elas foram responsáveis ou elas podem ajudar a turbinar isso. Um exemplo, a atmosfera é um commons, né? O ar que a gente respira, ele é coletivo. Ninguém vai mandar no ar que a gente respira, tomara, né? A água é uma discussão, até que ponto a água não deveria ser um bem da humanidade, né? Um commons. O silêncio é um commons, né? É uma coisa que todos nós coletivamente, o mar é um commons. Então, tanto é um commons que mesmo quando você tem uma construção ali bloqueando a praia, ele tem que deixar uma servidão para a pessoa poder chegar até o mar. E se você vier por mar, a não ser que esteja uma zona militar, mas o mar é um commons. Mas a gente, óbvio, não vai abarcar, né, essa ideia de commons, está numa discussão gigantesca que pega a história de direitos autorais, né? Pega um monte de coisa, até que ponto que, por exemplo, o Wi-Fi, o direito à conectividade deveria ou não ser um commons, né? Que todo mundo coletivamente deveria ter um direito, enfim. O que interessa para a gente desse universo é aquilo que são os urban commons, ou seja, os commons que estão ligados à vida nas cidades. Quando a gente fala desse ecossistema de commons, aí as megacidades, quando eu falo que elas são um poço de possibilidades, as megacidades, elas têm milhares de recursos invisíveis, que a gente não percebe que eles estão lá e que eles poderiam ser usados. Elas têm coisas subutilizadas e coisas absolutamente ociosas. Se a gente for pensar do ponto de vista de sustentabilidade, isso é um desperdício absurdo. É um absurdo, por exemplo, você ter prédios que, por questões jurídicas, estão caindo aos pedaços, abandonados por aí, quando, na verdade, tem gente precisando de moradia. Ou quantos carros parados. Então, hoje a gente já começa a ver, né, com o consumo colaborativo, uma tentativa de colocar esses recursos para girar. Então, uma outra coisa que os commons trabalham é como que o coletivo ele tem potencial de inovação. Como que qualquer o cara pode ser da comunidade lá, da periferia e não ter nem mal primeiro grau, mas ele pode ter uma ideia fabulosa que quando se junta com outras pessoas, quantas coisas fantásticas e muito criativas a gente não vê nascendo em comunidades por aí, como soluções inteligentíssimas e às vezes muito simples, que poderiam estar sendo replicadas se elas estivessem sendo melhor comunicadas e tivesse tendo uma troca entre as pessoas. Uma outra coisa que a gente tem é processos contra a gentrificação. Ao invés de gentrificar, por que a gente não regenera as relações entre as pessoas? Por que a gente não regenera a relação das pessoas com o espaço urbano? E isso vai ficar mais claro já já, porque eu vou mostrar alguns exemplos concretos.
E, óbvio, né, com essa nova estrutura, as regras que a gente tem atualmente não funcionam mais. Se você quiser estabelecer taxação, licenciamento e tal, como você faz com a economia tradicional, numa economia de commons, não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Por isso que é municipal, com Uber, com Airbnb, porque, afinal, você dispõe da sua casa para você fazer o que você bem entender com ela, ou você tem que pagar taxa igual um hotel, tem que recolher imposto para o governo. Você tem que ter algum certificado de sanidade, como tem os hotéis, tem que tirar 1000 certificações, ou você pode botar qualquer um na sua casa, porque a sua casa e quem manda nela é você. Então, a governança atual não está preparada para a gente dar conta de lidar com essas novas estruturas que Meu sonho é conseguir criar um meta-sistema de urban commons. Botar todo mundo, enxergando todo mundo, para a gente colocar esses recursos espetaculares que estão por aí na cidade. Tipo assim, você viu um cantinho, um becozinho, um terreno baldio, viu uma sala de aula vazia, tentar ativar aquilo, né, e criar esse meta-sistema. Quem sabe, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer isso por minha conta. Aliás, não seria a maneira correta de fazer. Isso tem que ser feito de uma maneira realmente colaborativa e cada um de vocês aqui acreditar que o small é realmente powerful. A gente tem muito poder no pequenininho e a gente talvez tenha, como cupins, mais poder de mudar as coisas, de desmoronar as estruturas do que, né, as grandes causas, esperar que os governos e as corporações façam isso por a gente. São nós, os cupins, que vamos conseguir fazer essa grande revolução, tenho certeza. E quem quiser ficar cupim comigo, aqui todos os meus contatos, tá? Muito obrigada, gente, por estarem aqui comigo.